Desenvolvimento Consciência da Mente, Corpo e Alma é o nome de uma seita que foi criada e liderada por Terry Lee Hoffman na década de 1960. Suicídios, mortes misteriosas e rituais com sangue acompanharam a rotina do grupo religioso. Eu sou Uriel Martínez e venha comigo acompanhar a história de Terry Hoffman aqui no canal Fatos Desconhecidos. Terry Lee Hoffman nasceu no dia 21 de março de 1938 em Fort Stockton. Ela foi a líder de uma seita religiosa norte-americana que ficou cercada por mortes misteriosas e fraudes. Ela nasceu como uma criança pobre em um lar problemático. A família vivia em condições precárias e Terry presenciou cenas violentas e traumáticas devido ao vício em álcool que acometia seu pai. Logo na infância, ela relatava ter visões. Com apenas 4 anos de idade, Terry disse ter sido visitada por 3 bons espíritos, vestidos com belas túnicas, que disseram a ela o quanto ela era uma criança especial. Aos 9 anos, após a morte da mãe vítima de tuberculose, a menina foi levada pelo pai a um orfanato luterano em Round Rock. Lá, ela dizia ter continuado recebendo visitas de seres espirituais que enunciavam que ela poderia ser o que quisesse. Em um de seus relatos, ela afirmou inclusive ter visto Jesus Cristo. No orfanato, ela aprendeu muito sobre religião e foi nesse momento que se convenceu que era a reencarnação de Santa Teresa de Ávila. Aos 11 anos de idade, ela foi adotada por uma família. Nos anos seguintes, Terry Hoffman teve uma vida comum, embora tivesse poucos amigos. Aos 15 anos, ela conheceu seu futuro marido John Wider, de 18 anos, um motorista de caminhão. O relacionamento não agradou os seus pais, então ela fugiu e se casou em Durant, Oklahoma. Em 1954, Terry teve sua primeira filha, Kate. 4 anos depois, deu à luz ao seu segundo filho, Kenneth, e sua filha caçula, Virginia, nasceu em 1963. Eles passaram a morar em uma fazenda a 10 quilômetros do centro de Dallas. Nesse período, ela começou a nutrir grande interesse por meditação, hipnose, metafísica e começou a cultuar uma certa espiritualidade. Posteriormente, ela, junto ao seu marido e filhos, mudou-se para um pequeno subúrbio de Dallas, onde ela pôde se dedicar a estudos místicos. Na década de 1960, Terry começou a oferecer aulas gratuitas de meditação, principalmente para estudantes, e começou a atrair muitos seguidores com seus princípios. Seus ensinamentos se baseavam em tradições e culturas orientais. As aulas começaram a se popularizar e Terry logo se tornou uma espécie de guru naquela região. Ela dizia ter a capacidade de curar doenças como câncer, vícios, tristeza e ansiedade. Falar com os mortos também estava entre os seus dons. Com o passar do tempo, os alunos de Terry cada vez mais se dedicavam a ela. Eles passaram a visitá-la frequentemente em sessões individuais, onde os membros eram hipnotizados e aconselhados segundo os valores espirituais cultuados ali. No final da década de 1960, Terry fundou oficialmente uma organização que recebeu o nome de Desenvolvimento Consciente da Mente, Corpo e Alma. Seu marido não apoiava seus ideais e em 1970 Terry pediu o divórcio. Nessa época, ela fazia tratamento psiquiátrico. O processo de divórcio chegou ao fim em 1971 e, mesmo com indícios de uma saúde mental frágil, conseguiu ficar com a guarda da filha mais velha, Kate. O marido assumiu a custódia dos outros 2 filhos. Na década de 1970, dezenas de pessoas assistiam às aulas-palestras semanais em Dallas, no Texas, e muitas outras compravam suas aulas e cursos. Ela dizia ser a reencarnação da Santa Teresa de Ávila, expressava seu poder de mediunidade e clarividência, além de outros dons espirituais.
Segundo a seita, deuses negros eram forças nocivas que os adeptos deveriam combater. Para isso, eles realmente usavam armas como espadas e varas em encenações de lutas, onde acreditava-se que os maus espíritos eram derrotados. No final de cada sessão, que podia durar horas, Terry relatava quantos espíritos negros tinham sido mortos. Os membros usavam uma túnica que, para eles, servia de escudo energético. Terry instruía os participantes a não manterem contato social com pessoas que não fossem da seita. Ela dizia que os deuses negros poderiam usar tanto familiares como amigos de crenças diferentes para afetá-los. Ela também doutrinava os seus seguidores a evitarem pensamentos críticos. Aos 33 anos, Terry Hoffman se casou novamente, desta vez com Glenn Coley, um estudante de 20 anos que participava de seu grupo. Glenn Coley era usuário de drogas quando conheceu Terry e talvez por essa razão ele tenha procurado ajuda espiritual. Logo que se casaram, o grupo religioso começou a crescer e Terry abriu uma empresa de joias, a qual seu novo marido era responsável. Na empresa, discursos místicos eram incorporados e membros da seita eram instruídos a comprarem pedras que eram vendidas como um poderoso amuleto de proteção energética. Após 6 anos de casamento, Glenn estava um pouco cansado das rotinas da seita e relatou seu desejo de sair em 24 de novembro de 1976. Terry então pediu o divórcio, que em 1977 foi concedido pela justiça. Porém, 5 dias depois, Glenn foi encontrado morto por uma overdose de medicamentos. Seu corpo foi descoberto por sua esposa e outros 2 membros do desenvolvimento consciente do corpo, mente e alma, que afirmaram ter encontrado no cofre um bilhete que dizia: "Eu, Glenn Coley, dou a Terry Coley toda a minha propriedade pessoal e real. Eu peço que esta última vontade minha não seja contestada por ninguém de qualquer forma, por qualquer motivo. Por último, mas não menos importante, dou todo o meu amor a toda a minha família e amigos." Muitos membros da seita disseram que os espíritos negros poderiam ser os responsáveis pela morte de Glenn. A partir disso, muitos outros adeptos da filosofia de Terry começaram a morrer, deixando todos os seus bens para a fundadora do grupo. 5 meses depois da morte de seu ex-marido, Hoffman se casou novamente com Ben Johnson, que era também participante da seita. Porém, se divorciou na década de 1980. Seu relacionamento não ia muito bem, ao contrário do que acontecia com suas aulas de meditação, que atraíam centenas de pessoas e que começaram a se expandir para outras regiões. Terry se divorciou de seu terceiro marido e se casou com Don Hoffman, que era também adepto das mesmas crenças. O grupo religioso começou a ter novos rituais, como beber sangue para dissipar as energias negativas. Os ritos acabaram por assustar alguns membros, então a seita começou a diminuir. Após muitos escândalos envolvendo a morte de seus membros, Terry e seu marido Don pararam com as reuniões e passaram a oferecer pequenas massagens espirituais em casa, além de revisarem o material didático e cursos que instruíam sobre suas crenças. Don Hoffman, o quarto marido de Terry, se matou no dia 17 de setembro de 1988. Antes de se casar com Terry, ele foi casado durante 22 anos e tinha 2 filhos do casamento anterior. Ao se casar com Terry, ele abandonou sua carreira de engenheiro e passou a se dedicar integralmente a esta seita. Antes de morrer, ele deixou um documento de 3 laudas dizendo que ele tinha um câncer terminal e que preferiu se matar a sofrer as consequências desta doença. A autópsia descobriu altas doses de drogas e uma surpreendente descoberta: ele não tinha sinais de câncer. Assim como nas mortes anteriores, ele deixou todos os seus bens para a sua esposa. Em março de 1989, os filhos de Don entraram com uma ação contra Terry Hoffman, alegando que ela induziu Don a se matar, e também contestaram o testamento.
Além de seus maridos, muitos outros membros do grupo religioso acabaram morrendo com óbitos semelhantes a esses. Em todos os casos, foram deixados documentos onde a pessoa destinava os bens para Terry Hoffman. Uma investigação oficial foi feita com o intuito de analisar o padrão de mortes que rodeavam a seita de Hoffman, porém, não encontraram provas de que Terry estaria diretamente ligada aos suicídios e mortes de seus seguidores. Foi relatado, no entanto, que era muito difícil obter uma prova real da influência mental que ela tinha sobre os praticantes de sua religião. Após 4 anos de investigação, promotores não encontraram provas do envolvimento de Terry nas mortes. No entanto, ela foi condenada a 16 meses de prisão por acusações de fraude de falência de suas empresas. Ela cumpriu apenas 1 ano de sua pena. Familiares diziam que os membros da seita eram controlados por Terry por meio de sessões hipnóticas e drogas, e que assim muitos membros morreram deixando tudo para Terry, por influência direta, sugestão e controle psicológico. Embora nunca tenha sido comprovado que Terry foi a autora dos crimes, ela teve sua imagem realmente manchada, passando então a viver de forma mais reclusa. Ela se casou pela última vez em 2002 com Roger Kennedy e mudou seu nome para Terry Lilia Kennedy. Para ganhar dinheiro, vendia fotos de nuvens, que ela dizia ser de seres espirituais revelados. Terry permaneceu casada com Roger Kennedy até sua morte em 31 de outubro de 2015. É assustador perceber como grupos religiosos podem influenciar negativamente as pessoas. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Foi um prazer ter aqui você comigo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo e aproveite para deixar aquele like. Nos veremos em breve. Até o próximo vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos.